Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Leonardo Máximo, eu sou coordenador regional do IBDD aqui em Minas Gerais e eu saúdo a toda a audiência, né, os nossos amigos, nossas amigas, conselheiros, conselheiras, diretores, diretoras, coordenadores e coordenadoras e membros afiliados e membras afiliadas do IBDD. Estou dando as boas-vindas então a mais uma live Jus Desportiva do nosso Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, ocasião em que a gente vai ter hoje a chance de conversar com o Dr. Bellini Barros, um grande amigo e uma pessoa muito relevante no cenário do direito esportivo, sobre um artigo excelente que ele escreveu. Inclusive, o Dr. Bellini já mandou aqui o request para participar, então vou aceitá-lo para que ele já entre na live com a gente. Eu vou fazendo aqui as introduções. Nós vamos nos lembrar que a live. A coluna. Opa! Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, meu amigo, tudo bom? Bem-vindo. Obrigado. Quanta elegância. E tá um calor aqui em Goiânia, viu? Belo Horizonte está 37 graus, tá uma beleza. Aqui tá marcando 34, mas eu duvido do termômetro. Belo Horizonte está incrível. Eu virei um refém. Eu cheguei hoje, eu estava fora. Estou um refém do ar-condicionado aqui, porque está bruto. Mas, Não enfim, tem outra forma de ficar. é uma grande alegria. Logo antes de você entrar, eu estava dizendo aqui que justamente a gente tem a coluna Jus Esportiva do IBDD, que é publicada às segundas e quartas, e lives respectivas às terças e quintas. A coluna aqui, como a gente já comentou, é restrita a membros e membros afiliados e afiliadas, ou seja, é uma das inúmeras vantagens de se afiliar ao IBDD, justamente poder publicar a coluna e fazer essa live aqui em que a gente bate um papo, fala sobre aquilo que foi escrito, dá uma situada, contextualizada e uma aprofundada também nos temas. E o tema de hoje é incrível, é algo que me interessa profundamente, que é o artigo que o Dr. Bellini escreveu, que se chama Black Lives Matter, o engajamento dos atletas nas causas sociais no Brasil. Então nós vamos falar sobre racismo, sobre engajamento, sobre a participação do atleta nesse cenário e como que ele pode interferir ou influenciar ou não. Antes de passar a palavra para o Bellini, eu vou só ler um pouquinho aqui do super currículo dele. O Dr. Bellini é advogado, ele é, obviamente, membro afiliado ao IBDD, pós-graduado em Direito Civil, pós-graduado em Direito Desportivo, membro da Comissão Jovem da ANDD, que é a Academia Nacional de Direito Desportivo, membro do Conselho Deliberativo da SBDD, que é a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, e coordenador do curso do IDC, o curso de Direito Esportivo do Instituto de Direito Contemporâneo, no qual eu tenho o prazer, a felicidade de lecionar, e também procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Fisiculturismo. Então, o Bellini ele tem mais ou menos uns 6 clones que exercem todas as atividades, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Está sempre de parabéns, sempre fazendo apontamentos e tendo participações muito relevantes nas nossas atividades juntos. Então, Bellini, obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Sempre de bom tom participar ao teu lado, que é um grande amigo e um dos maiores nomes do direito desportivo no nosso país, né? Sempre desponta e quando a gente vai tratar de temas assim, ainda fico um pouco mais tranquilo de saber que eu tenho ao meu lado, né, hoje comigo, pessoas que têm empatia com o tema e com as causas. Então, acho que isso também é importante. Então, assim, até para contextualizar um pouco do texto, Leonardo, já passando um pouco do que foi dito, do que foi colocado, no meio da minha escrita, houve um caso de racismo com o maior atleta brasileiro hoje, na atualidade, que é o Neymar. Ele teve um caso na França, né, jogando pelo campeonato francês, em que ele sofreu um ato de racismo. Ele acusa um atleta do Olympique de Marseille de racismo e teve todo um desencadeamento. Ainda não se sabe exatamente o que foi dito, porque não há uma comprovação, né? Mas me parece que a acusação dele é muito séria, que foi no momento que foi falado, ele já se manifestou dentro do jogo, mas o meu mérito não é esse. O contexto que eu trago porque eu estava falando um pouco no texto sobre a falta do engajamento dos atletas brasileiros e de repente começa
um engajamento em uma causa tão delicada que é o racismo, pós a ocorrência de um ato de racismo, né? Que aí isso me intriga um pouco na discussão entre até que ponto essa luta antirracista, e eu estou tratando sobre o racismo específico nesse momento, ela é válida de certo modo, a de nascença, entre eu sou negro, eu nasci negro, e eu tenho essa luta, ou pós um ato contra você, e aí de repente você fala, olha, racismo não, isso está errado e tudo, e até que ponto o atleta tem voz ou não, o que isso pode mudar, né? Então, no meio da escrita do meu tema, houve um ato contra o maior atleta brasileiro, em que em qualquer circunstância de luta nesse sentido, a vítima jamais tem culpa. Houve uma luta, houve uma discussão muito grande em que tudo que acontece com o Neymar, com a polarização que há hoje no nosso país, né, Leonardo? E de tudo que acontece com ele vira mídia, até que ponto ele foi acusado de estar usando esse ato, enfim, coisas que acho que não cabe, porque a vítima ela nunca vai ter culpa. A primeira premissa é essa, de que a pessoa que ela sofreu um ato de preconceito ou qualquer coisa nesse sentido, ela é a vítima e ponto. A gente tem que partir de outras premissas. Não tem que passar a mão na cabeça de um atleta pelo ato que ele cometeu, o francês no caso, inclusive alguns atletas da equipe dele tentaram defender, ele não é racista, etc. e tudo, então acho que esse não é o ponto. Mas uma coisa que me deixou intrigado é essa luta pós eu ser vítima, né? Em que você tem um poder de voz tão grande, em que você faz parte de uma classe, você tem um alcance tão grande e de repente nunca falou nada, né? Perfeito. Um dos maiores atletas dos últimos tempos, ele sofreu muito isso durante toda a sua carreira, que foi o Jordan, né, o Michael Jordan, porque ele era um cara que nunca se posicionou, né? Inclusive, uma das falas deles, para mim que é bem intrigante e marcante, é que ele falou uma vez que republicanos também compram tênis. Então, ele não se posicionava por puro marketing e por interesse pessoal, né? Mas que isso mudou, né? Eu assisti o Arremesso Final, que é aquela aquela série da Netflix, que é incrível. Quem gosta de esporte pode entender melhor sobre uma equipe, gestão de equipe, etc. É incrível. E ele teve alguns atos, inclusive agora, a época das manifestações nos Estados Unidos, em que ele fez uma doação de 100 milhões de dólares ao longo de 10 anos para a luta antirracista. Então, mostra um pouco, não sei se do arrependimento, eu não vou entrar nesse mérito, mas de algo que ele deixou de fazer quando ele era a maior voz do esporte, indiscutivelmente, na década de 90. Era um Dream Team, Estados Unidos era um Dream Team, o Chicago Bulls. Então, tudo que ele falava tinha peso e ele parece que não fez, ele não lutou por nenhuma dessas causas, e agora, se arrependido ou não, ele tomou algumas atitudes que ele não tomou à época enquanto atleta, né? Eu achei bem bacana. Bom, a gente está iniciando aqui uma conversa, toda conversa que fala sobre direito de minorias é uma conversa muito delicada e que tem que ser levada com muito tato e com muito respeito, né? Então, nós dois homens brancos falando sobre racismo, a gente tem que ter 10 vezes mais cautela para abordar o tema, até porque existe esse conceito aí da ciência social que é muito relevante, que é o conceito de lugar de fala, e lugar de fala no tema nós dois não temos. Né? Então, é muito importante a gente respeitar quem tem lugar de fala. Não sei se há pessoas negras ou pardas nos assistindo, adoraria que houvesse, adoraria que elas se manifestassem, porque de fato elas são as pessoas que têm esse lugar de fala, mas por outro lado, nós estamos aqui justamente expressando uma consternação, né, expressando uma vontade de debater o tema para que ele seja cada vez mais discutido entre todas as pessoas e em todos os estratos, né? Então, assim, de um lado, dizer que nós temos grande interesse, grande respeito com o tema. Tem uma pessoa aqui, MJA05, perdão, não estou vendo seu nome,
é que está dizendo que pelo que eu entendi, a pessoa está se colocando como uma pessoa parda. Excelente. Então, e adorou o artigo, por sinal, que bom. Tá Obrigado. vendo, Eli? Então, é Eu... muito importante. Não, vai. Não, pode falar, pode concluir. Não. Não, então é muito importante realmente assim, a gente está tentando tratar aqui da maneira mais respeitosa possível, sabendo que o nosso lugar de fala aqui é limitado e franqueando a fala para pessoas que considerem que tem lugar de fala. Hoje, dentro do direito esportivo, aí através dele eu tive a oportunidade de 2015 em BH conhecer o Marcelo do Observatório do Futebol, do Observatório do Racismo, contra o Racismo no Futebol, que faz um trabalho, para mim, um dos maiores trabalhos contra o racismo no mundo. Acho que isso tem que ser, inclusive, elogiado e colocado, porque ele faz compilados, ele faz relatórios, né, ele emite os relatórios a cada ano sobre o racismo no futebol. Ele trata exatamente do racismo no futebol. Em algum certo momento também, desde 2016, ele começou a colocar alguns casos de homofobia. Ele começou a relatar também os casos de homofobia no futebol. Então, ele trata muito das minorias, né? E a gente sabe que a realidade no esporte é de que não é aceito homossexual, enfim. Então, é uma dificuldade muito grande, principalmente nos esportes coletivos e no futebol, principalmente. Não se tem conhecimento de um atleta declaradamente homossexual, por exemplo, porque a gente sabe do preconceito que ele vai sofrer dentro do vestiário, com as brincadeiras e tudo, seria para ele talvez um fim, né? Então, o que eu quis trazer, principalmente nesse ponto, com esse artigo, é que o lugar de fala ele está colocado e em momento algum eu tenho ou tive a intenção de tomá-lo, mas principalmente o que eu quis dizer é que não há necessidade de ser negro para defender a causa racista e não há necessidade, por exemplo, de ser homossexual para defender essa causa. Eu acho que o que a gente tem que lutar mesmo é contra qualquer tipo de preconceito. Acho que esse é o ponto. Eu, por exemplo, minha mãe, o apelido dela é negra. Ela é negra. Então, assim, mas eu não tenho nenhum relato, não posso trazer nada tipo, minha mãe sofreu algum racismo, tudo. Não posso trazer nenhuma experiência nesse sentido, mas eu posso trazer experiências da minha vida, né? Outro dia eu comentava com um atleta, um cliente meu que é negro, ele é um atleta profissional de futebol, e eu comentava com ele sobre alguns casos, porque ele veio da Europa no meio da pandemia, a gente estava conversando numa reunião informal e tudo, e aí estava no auge da NBA, né? Naquela discussão entre vamos continuar o campeonato ou não, porque os atletas simplesmente eles não queriam que voltasse o basquetebol para que as notícias sobre a NBA não tomassem as notícias sobre a violência contra os negros. Porque a luta foi muito grande, né? O Black Lives Matter, que nasceu lá em 2013, 14, ele foi tomar corpo com o Kaepernick, que é um ex-quarterback do futebol americano, da NFL, que deu a sua carreira pela causa, pela luta, né? Ele por tomar algumas atitudes que eu volto a falar já ele inclusive não conseguiu mais emprego, e aí esse tipo de fala, ao tomar essas atitudes, algo acontece com esses atletas. Então, assim, esse lugar de fala está colocado, mas o que a gente não pode deixar é de se posicionar. E aí eu conversava com o Felipe, que é esse cliente meu, e ele falava assim, é difícil realmente. Ele falou, pô, às vezes eu tô dirigindo, eu já vejo um policial de carro, e aí já vou diminuir a velocidade, eu sei que eles vão me parar. Aí eu falo assim, eu ainda falei para ele, olha, para você, entenda que é mais fácil para que qualquer outro negro, porque você é um atleta profissional de futebol conhecido. Em 2 minutos, eles te reconhecem, eles já começam a rir com você, e brincar e tudo, e comenta do jogo, e comenta de alguma coisa e passa batido. Mas um negro andando de carrão à noite ou qualquer hora do dia, claramente ele é declarado como suspeito. E isso é doído no nosso país. Por isso que eu defendo que os nossos atletas têm que ter poder de fala, eles têm que poder falar. E não pode ser tirado deles, em momento algum, essa posição. E eu sempre me perguntei por que não havíamos e não temos tantos posicionamentos de atletas brasileiros e atletas até relevantes. E eu pensava, será que é por conta da nossa formação? A nossa formação que é tão crua no Brasil, em que o atleta ou ele joga ou ele estuda? Será que a razão é essa?
E aí você faz a comparação com os Estados Unidos, em que a grande maioria passa pela formação acadêmica, tem a experiência com as universidades. Pode ser isso? Pode. Aí eu paro e penso, pode ser isso. E escrevia, vim, colocava, fazia algumas anotações. Eu acho até que eu exaltei muito no meu texto alguns atletas estrangeiros. Né? Eu falei do LeBron James, que tem uma luta muito grande, eu falei do Kaepernick, que tem uma luta que eu realmente me abrilhanta de ver algo de tudo que ele fez, as campanhas com a Nike Mundial ter abraçado essas causas, coisas que eu não vejo ela abraçar no Brasil, não vejo nenhuma campanha da Nike, por exemplo, em favor, contra o racismo, enfim, pela causa no Brasil em específico. Homofobia, nada, zero. A Nike não tem nenhum trabalho no Brasil, mas a Nike Mundial tem um trabalho gigantesco com o Kaepernick, de venda de camisas e lançamentos e tudo. Eles tiveram com os Panteras Negras, eles tiveram com das irmãs Williams, eu não lembro qual agora, mas em que ela jogou toda de preto num dos jogos do US Open, inclusive foi punida, enfim. E com o Lewis Hamilton, que é o maior nome hoje do automobilismo mundial, que usou uma camiseta com uma mensagem contra a morte de uma negra, e ele foi, eu não vou dizer que ele foi punido pela FIA, porque eu não me recordo se ele foi, mas ele seria punido pela FIA e que ele foi proibido de utilizar a camiseta. E hoje minha esposa me manda uma notícia de que ele está usando um óculos escuro com a mensagem do Black Lives Matter. Então, é um cara que está totalmente contra o sistema. Ele está pela causa. É fácil? É fácil. Ele é o maior nome do automobilismo. Acho que ele nem teme algum tipo de punição, de represália. Né? Mas, ao não temer, ele está mostrando para alguns jovens que sim, é possível. Né? Então, no Brasil, a gente não vê. E alguns atletas sempre chamaram a atenção pela luta. Né? O Diogo Silva, do Taekwondo, sempre teve uma luta do racismo. A Daiane dos Santos teve uma luta muito grande. O Aranha, que pós um incidente com ele, teve uma luta e ele reclamou muito, inclusive, que o atleta brasileiro, quando se manifesta, ele vou usar o termo que a mídia e que os jovens usam muito hoje, que é o cancelado, mas é que ele sofre uma represália muito grande. E o último exemplo, que é totalmente fora do racismo, e aí já é para o viés político, que causa uma discussão muito grande, que vem causando, inclusive, dentro dos grupos de WhatsApp, dentro do direito esportivo, você sabe muito bem, que foi a declaração da Carol Solberg, né? Entre que o atleta pode falar de tudo, menos de política, porque política não é causa social. Não é minha opinião, a gente trata já. E ela foi... Falando sobre você jogou um monte de coisa incrível aí que a gente tem de desenvolvendo. Então deixa eu devolver a bola para você, para que não fique... Não, elas estão incríveis, manda bala, mas para que assim... Para que não fique tudo solto, vai adequando para mim, você é o cara. Vamos amarrando. Bom, primeiro eu pensei da gente falar um pouco realmente sobre um contexto mais mundial e depois refinar e filtrar e trazer isso para um contexto mais brasileiro. Tem uma pessoa aqui, eu gostaria de saber o nome dela, mas que já se manifestou antes, disse que inclusive é uma pessoa parda, dizendo que o racismo brasileiro é estrutural e no esporte isso é posto de forma nua e crua. Né? Então, no futebol, ao passo que a maioria dos atletas é negro, na gestão você tem muito pouca gente. De fato, tem um livro excelente do Mário Filho, que se chama O Negro no Futebol Brasileiro, é um livro antigo até, que é um livro que justamente analisa isso, até porque o negro ele nem podia participar no início do que a gente chamou de futebol organizado no Brasil. Né? Então, eu acho que talvez a gente começando com esse contexto mais mundial, você já colocou uma série de coisas aqui, e de repente justamente falar assim, então a gente tem o Black Lives Matter, que foi, vamos dizer, turbinado pela ação de uma série de pessoas, e a gente tem tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Você saberia, o que você consegue citar como casos recentes? Tem o do Neymar, que é escandaloso. Você conseguiria pensar em outros casos de racismo em nível mundial, acontecendo mesmo com atletas brasileiros fora? Qual que é a sua visão disso? Você acha que em certos esportes isso vai manifestar mais do que outros em sede mundial ou não? Está acontecendo em todos os esportes? Nós tivemos casos ligados ao futebol. Aquele emblemático, o caso do Daniel Alves, a gente jogaram 2, 3 bananas, ele comeu uma, bateu escanteio e ainda saiu gol. É emblemático, a reação dele só o Daniel Alves conseguiria ter uma reação daquela. Eu não consigo nem... É algo que é um cara incrível,
com a formação, a gente sabe que ele é um cara que estuda, é um cara empreendedor e tudo, que ele tá com uma formação além de uma formação normal de atleta, é um cara com muitos anos de Europa, e que a reação dele foi completamente espontânea. Ele simplesmente pegou a banana, comeu, bateu esse cadeiro como se aquilo não afetasse ele em nada. Sim. Bacana, show, ele arrebentou. Nós tivemos o caso, na Libertadores, né, se a gente tratar para o futebol sul-americano, né, a gente tem um problema com os nossos irmãos, os nossos gringos aqui do lado, em que você chegou para fazer qualquer partida de futebol, se tem um negro no teu clube, ele vai se chamar de macaco. Então, assim, a Libertadores é um antro de racismo, e aí eu volto com essa questão para o que o nosso amigo trouxe para a gente. Dentro dos 40 clubes no Brasil, Léo, a gente tem um presidente negro, né, que é o presidente da Ponte Preta, sendo que o futebol ele é jogado praticamente por atletas negros. Aí esse livro do Mário Filho, a gente pode, se for fazer uma releitura, se for voltar no tempo, a gente vai voltar no tempo do pó de arroz, né, em que os atletas negros, o pó de arroz do Fluminense e de outros casos no Rio de Janeiro, né, é porque os atletas tinham que pintar o rosto para poder jogar. E aí veio o Vasco da Gama com a luta, brigando para que os negros pudessem ser atletas. Tem uma discussão entre se não foi a Ponte Preta o primeiro clube a utilizar atletas negros, mas assim, é uma briga hiper sadia, que para mim não interessa quem ganha, quem for o primeiro. Me interessa que são dois clubes que realmente têm uma luta muito bacana. E aí, quando eu vou dar um exemplo, que nós tivemos a NFL, que é a National Football League, que é o futebol americano, né? A liga, ela tem mais de 100 anos. É uma liga histórica em que, se você ligar a televisão domingo, segunda ou quinta, que são os dias que tem transmissão, você vai ver que, exceto os quarterbacks e kickers, que são posições que são majoritariamente ligadas a atletas brancos, né, a maioria dos atletas, eles falam em 70%, são negros. Nós tivemos o primeiro presidente negro apenas no ano de 2020, que é um ex-atleta, que ele é presidente do ex-Washington Redskins, que mudou de nome, porque o Washington Redskins fazia uma ligação de preconceito com os índios americanos. Sim. E de tanta pressão dos patrocinadores e de algumas torcidas, de membros da torcida, eles modificaram o nome. É como se o São Paulo Futebol Clube começasse a chamar paulistano, alguma coisa nesse sentido. É algo extraordinário. Mudou-se o nome da equipe e no mesmo ano colocou-se um presidente negro, que é um ex-atleta profissional de futebol americano. Então, assim, mais de 100 anos depois. Então, é uma luta que ela é difícil aqui e lá. A diferença que eu vejo, Léo, e a gente falou sobre isso, é que o fim da escravidão nos Estados Unidos ele é um pouco diferente do que foi o fim da escravidão no Brasil. Que a nossa é mais tardia. Então, a gente ainda tem resquícios de escravidão, do que foi o fim da ditadura, desse fim. E nos Estados Unidos, foi um racha. Nós tivemos uma briga. O negro ele nunca aceitou que ele fosse massacrado. Ele está sempre lutando. É bonito, eu tô todo arrepiado, porque assim, é uma luta maravilhosa. Os caras não aceitam o preconceito. Eles não aceitam. E eu até conversava isso com a minha esposa, porque a gente no Brasil tem a mania de que esperar que as coisas aconteçam por nós, que as pessoas façam por nós, e nós estamos sempre com a sensação de que alguém vai nos salvar. E eu não vou falar se é isso a luta do racismo, porque eu não passo, eu nunca sofri racismo. Eu não posso falar sobre isso. Mas a impressão que eu tenho em qualquer minoria de algumas pessoas é que a gente espera que a gente vá ser salvo. E aí quando aparece um cara que está lutando, que ele vem e mostra, ou uma Carol Soberg da vida, que ela se dispõe a estar ali e ir contra algo, ela é duramente criticada. Numa aula que eu dei, só finalizando, né, eu te peço desculpas, numa aula que eu dei para um grupo de estudos da Unifesp, na semana passada, a gente até falou algo sobre isso. Um aluno me perguntou assim, Beline, mas você falou um pouco de match day e tudo, mas e se a gente fizer isso, se o atleta fizesse isso, um engajamento próximo dos fãs e tudo? E aí algo que os nossos atletas não têm e que eles podem mudar, isso depende deles, eles também não são coitadinhos. É aonde eu também quero chegar. Porque assim,
o atleta, ele tem uma formação baixa, pequena, formação oral, uma formação educacional pequena. E aí ele vira um grande atleta e ele não tem o entendimento do que é ser um atleta. Hoje os caras querem ir treinar e jogar. Tem atleta que não sabe que ele tem que dar entrevista, que ele tem um pós-jogo, que ele tem que fazer um trabalho com um patrocinador, que ele tem que fazer um trabalho isso, que ele é um funcionário do clube, né? Então tem certas coisas que ele não entende, porque a formação é errada. Um grande amigo meu, que é um ex-atleta profissional, Kleber Guerra, foi goleiro do Fluminense, Atlético Mineiro, ele defende isso, que os clubes profissionais de futebol, esses que têm certificado da CBF, eles têm que ensinar esses atletas a serem atletas, a eles aprenderem a dar entrevista, aprenderem um senso maior, porque você não pode simplesmente formar um jogador. Eu acho que o que a gente forma no Brasil é jogador. Atleta é diferente disso, né? E aí aonde esse cara vai poder se manifestar. Mas esse cara que ele, por exemplo, ele não gosta nem de dar uma entrevista, porque muitas das vezes ele é julgado pelo que ele fala, ele tem medo de se manifestar porque ele vai ser apedrejado. O Aranha deixou isso muito claro, né? No texto eu tenho algumas citações em que eu marco a entrevista que ele deu e tudo. O Aranha falou que depois que ele se manifestou, ele foi completamente abandonado. E aí a gente volta para o futebol brasileiro, em que os clubes são associações formadas por conselheiros, geralmente, para ser conselheiro de um clube, você tem que ser rico, e os ricos no Brasil, em sua grande maioria, são brancos. Então, o futebol, o sistêmico, né, a associação, a alta direção, a alta cúpula dos clubes, é de brancos, não é de negros. Nós temos 2 treinadores na Série A brasileira, que são negros. E olha que é o Luxemburgo, que é assim, negro, né, assim, ele é pardo, ele nem é negro, sabe? E o Jair Ventura, também, que assim, mas e aí eu tenho 3 treinadores estrangeiros, por exemplo. Olha a loucura. Então, eu tenho mais estrangeiros do que negros. Então, a gente está um pouco fora. Eu devolvo, Léo, para você. Imagina, estamos juntos. Mais uma vez, a questão da minoria e aí é muito importante falar, bom, no Brasil, 55% da população é preta ou parda, mas ainda assim isso é minoria, porque o conceito de minoria na ciência social não tem a ver com número, tem a ver com poder. Então, mulher é minoria, negro é minoria, né? É importante deixar isso claro, porque outro dia alguém veio me questionar nesse sentido. De fato, a gente vem caminhando, né? A gente vem caminhando com os direitos das minorias, né? A homofobia virou crime agora há pouco, mas a representatividade é muito pouca. Fico pensando no nosso diverso direito esportivo. A única pessoa que eu sei que é homossexual abertamente assumida sou eu. Se tiver mais alguém, adoraria saber. Até então, manifeste, ou não, né? Ou não. Aí que tá. Ou não. Então, enfim, e você às vezes tem de ter um certo destaque no que você faz para você ter o direito de se manifestar, inclusive, né? Eu fico vendo muito uma conversa sobre, mas o mundo ficou chato, mas agora tem que pensar 10 vezes antes de falar. Eu estou puxando aqui o seu assunto do Redskins, que mudou de nome, né? Pô, mas é uma palavra que já existe. Pô, mas chamar de viado faz parte do vocabulário de futebol. Pô, mas chamar de preto não sei o quê. É o seguinte, gente, o mundo está chato para quem quer desrespeitar o outro, graças a Deus. Então, o mundo está chato para quem faz piada com negro, o mundo está chato para quem faz piada com homossexual, o mundo está chato para quem faz piada com gordo, o mundo está chato para quem faz piada com minoria. E aí a gente, inevitavelmente, vai pensar que, de fato, como você disse, nas cúpulas de direção do mundo, as grandes maiorias são homens brancos héteros. Esse trio aí que o pessoal da ciência social estuda muito, que fala, olha, meu amigo, você vai me desculpar, o seu lugar de fala é muito pouco em uma série de assuntos. E isso não significa que você não possa opinar, mas significa que você tem de tocar estes assuntos com 10 vezes mais cuidado, porque justamente você não compreende intrinsecamente nenhuma dessas coisas, né? Então, nós temos um caso, né, trazendo dados do Brasil. Aliás, no Brasil, de cada 10 pessoas, 3 são mulher negra. Não é nem que é negro, 3 são mulher negra. Né? E ainda assim, negro é minoria. Você vê o seguinte, tem um estudo da USP que diz que das 10% de pessoas que têm mais chance de sofrer violência no Brasil, 88% é negro. Sim. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras.
Tá? Os negros, eles têm uma chance 24% maior de ser assassinado em relação a um branco na mesma condição, ou seja, um negro de renda X com escolaridade X tem 25% de chance de ser mais assassinado que um branco da renda X, da escolaridade X, enfim, colocando as duas pessoas no mesmo patamar. Nós temos aqui, obviamente, um racismo estrutural de 500 anos de opressão e, portanto, uma dívida histórica, né, que é um contexto que as pessoas ainda não absorveram bem, esse contexto da dívida histórica com o negro, em função do fato de que nós os trouxemos para cá, nós os marginalizamos durante 500 anos, enfim, e marginalizado continua. Tem um estudo da Oxfam que diz que apenas em 2089 o salário médio do branco e do negro vai ser equiparado. Né? Tem um estudo da UERJ que fala o seguinte: 10% de todos os livros brasileiros publicados entre 1965 e 2014 foram negros. Ou seja, 90% era por brancos. Hoje em dia, no Brasil, 2% dos diretores de cinema são negros. Homens. Mulher negra não tem nenhum. Então, é importante que a gente vá refletindo sobre o tema, mesmo nós, volto a dizer que não temos lugar de fala, para a gente se dar conta de que os passos, as caminhadas que vão acontecendo, elas são no sentido de tentar diminuir e reparar um pouco um dano que é historicamente maciço e que de tempos em tempos, por um juntar de acontecimentos, explode em manifestação, explode em movimento. Aliás, tem um livro incrível do Malcolm Gladwell que chama The Tipping Point. Eu não sei como ele chama em português, mas ele analisa os grandes movimentos de transformação social no mundo. E ele justamente diz que é como se fosse realmente um copo em que você vai pingando gotas. Em algum momento tem uma gota que faz o copo transbordar, ou seja, vai havendo uma nuvem em torno da mudança social e que em algum momento essa nuvem vira chuva e a transformação social acontece. Então, nesse sentido, eu acho que nós somos muito sortudos de viver em um momento histórico tão interessante, em um momento histórico tão relevante, porque, de fato, tem muita coisa acontecendo. Eu vi uma mulher negra incrível, americana, norte-americana, quando teve a queima dos Walmarts, e a pessoa falou, mas como assim, você queimou o Walmart? O que o Walmart tem a ver com isso? E ela justamente dizendo, engraçado, né, que quando queimaram os negros, o Walmart não falou nada. Então, assim, devolver a pergunta, que engraçado, vocês estão defendendo o Walmart, mas o Walmart não falou nada quando os negros foram queimados. Então, dentro de toda essa importância, e eu acho que nós vamos chegar nesse tema em algum momento, de que pessoas que tenham visibilidade, e atleta realmente, né, atletas são pessoas que têm enorme visibilidade, delas poderem abordar certos assuntos, por mais espinhosos que eles sejam. Nós somos uma sociedade em transformação e é necessário, sim, falar dos assuntos que nos incomodam, falar das coisas que doem, falar dos assuntos inconvenientes. Né? Então, nesse sentido, é muito importante. E aí, justamente, você estava falando, e eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, se você quiser, sobre esse racismo no esporte no Brasil. Né? Então, falando de como o Brasil é racista como um todo. E no esporte? Como é que é esse panorama? Eu vejo uma grande diferença entre o que tem sido feito fora, entre a NBA e a NFL, que é de forma brilhante o que eles estão fazendo, entre que os atletas colocaram em cima da mesa e falaram, nós vamos voltar, mas tem que ser assim, são faixas, são escritas, nós vamos poder ter no uniforme, Black Lives Matter, nós vamos passar a imagem do que a gente quer passar e nada vai ser apagado, esse é um ponto. A NBA fez isso, na NFL, uma liga historicamente branca, historicamente média, ela é ligada ao eleitor do Trump, é o cara central. E o primeiro jogo da temporada, ele foi no Missouri, né? Foi Kansas City Chiefs, e agora eu não me recordo quem eles enfrentaram, mas esse time que eles enfrentaram, o Kansas era o time da casa, e o time que eles enfrentaram na hora do hino dos Estados Unidos, eles ficaram no vestiário. E alguns atletas do Kansas ajoelhados. E aí eles tiveram o apoio da liga e a mesma coisa da NBA. E esse apoio, se ele veio via, vamos dizer assim, uma pressão muito grande dos atletas, que são os ativos do esporte, ou não, isso não interessa. Eles tiveram o apoio das ligas. Em que falaram, olha, eu não vou te punir, vocês podem fazer isso. Coisa de que 4, 5 anos atrás eles eram duramente criticados. Em que, inclusive, como você falou, gota a gota
vai se mudando. Em 2016, quando o Kaepernick foi o primeiro, e que ele foi estraçalhado, ele foi expulso da liga, ele inclusive processou a liga e fez um acordo. Agora já tem-se entrevistas de alguns diretores das franquias, né, os donos dos clubes, em falando, olha, acho que a gente devia ter ouvido o Kaepernick naquela época. Olha, acho que... Então, assim, tem mudança. Essa é a grande questão, tem mudança. Está se plantando aos poucos, e é pela força. Nós não vamos... É queimando a Marte. Nós não vamos conseguir, olha, vem cá, me dá um espacinho pro Por negro favor, entrar né? aqui. Por favor. dá para deixar de racista? Não dá, não cabe. É estrutural. Vamos voltar para o Brasil. Então, assim, nós não temos apoio da CBF, nós não temos apoio da CBV, ficou bem claro, nós não temos apoio de confederação alguma. Né? Citei algumas que são as maiores, mas isso é claro que não tem. Eu não acredito nessas campanhas do não racismo, sim, não, isso é muito pouco. O Kaepernick, por exemplo, ele tem, e ele arrecada muito dinheiro com essas campanhas, e ele tem uma estrutura, eu não entendi bem se é uma escola, mas ele tem um curso para negro, para criança, para o adolescente, ele entender o que é ser negro. Olha que incrível! Coisa, e nós temos uma grande uma grande pessoa que luta contra o racismo, ela é um ícone do racismo brasileiro hoje, que é a Djamila Ribeiro. Ela, inclusive, está processando Twitter, Facebook, em razão de ganhar muito dinheiro com os ataques que ela sofre. Olha que mulher incrível. Ela está indo contra o sistema totalmente. Ela falou, olha, Facebook, olha, Twitter, eu estou no Trend Topics o tempo todo, mas eu estou no Trend Topics o tempo todo porque eu estou sendo atacada. Em razão de eu estar no Trend Topics, você está ganhando muito dinheiro, então vem cá que eu quero o meu. Isso é incrível. E ela fala que é fundamental entender essa complexidade, esse processo de se tornar negro, em que a gente não sabe o que é ser negro ainda. Né? Tem muita gente, muito atleta que ele não está... Ele cresceu, ele ganhou o teu dinheiro e ele, na verdade, ele quer simplesmente ter a tranquilidade. E essa paz e essa tranquilidade que o financeiro traz para ele, tira de algumas lutas, né? Então, esse racismo no esporte, ele é vedado. Nós temos problema na ginástica olímpica, nós temos problema de abuso sexual. Então, na verdade, o atleta, ele se é um atleta homossexual ou não, negro ou não, ele cresce num antro de racismo. Ele cresce num antro onde que ele não é aceito. É difícil, por exemplo, existe a mística, por exemplo, de que as atletas do futsal ou do futebol society, etc., eu tinha várias amigas da minha esposa e tudo aqui de faculdade, que jogavam, que na verdade as pessoas já olhavam para ela e falavam, é lésbica. E os cantos nos jogos era nesse sentido. Então, é difícil que o atleta ele cresça e ele tenha voz, porque ele está sempre sendo apagado. Né? Esse exemplo da Carol Solberg, para mim é incrível. A discussão mas tinha um contrato de patrocínio, mas isso, aquilo, aquele não era o momento e tudo. É difícil até discutir esse ponto, entre que se aquele era o momento mesmo ou não. Mas quando vai ser o momento? Né? Se não era ali, no momento que o microfone está com ela. Inclusive, hoje, eu assisti uma live de uns 10 minutos falando sobre o tema de um grande amigo nosso, o Gustavo Lopes, ele falando que ali não é o momento, a pessoa que está assistindo não quer ouvir isso. Quem disse? Eu queria. Quem disse que quem estava assistindo não queria ver isso? Você fala por todos que estão assistindo? Como assim? Tem muita gente que comenta, eu vi no Instagram dela, que foi no Instagram e falou assim, o esporte já está chato, você vem falar de política. Meu Deus, política é o social, tá tudo ligado. Política que muda o mundo. Nós vamos ter sempre silenciados, nós vamos estar sempre calados. Eu não vi nenhuma crítica nesse sentido quando tinham atletas do vôlei também fazendo campanha para a mesma pessoa. Enfim, a Carol Solberg falou fora Bolsonaro. Podemos dar nomes, enfim, não estou aqui para criticar nenhum ponto. Mas a Carol Solberg teve uma atitude de falar fora Bolsonaro, ponto, enfim, essa é a questão. Eu vi atletas do vôlei, à época, com camisa da CBV, fazendo o número 17, não tem problema.
O Felipe Melo defendendo o Bolsonaro, não tem problema. O Bolsonaro dando chute levantando taça de campeão brasileiro, isso, aquilo. Por que que isso não é política? Nós temos que tomar cuidado com a polarização e tentar criticar um atleta que teve coragem de se manifestar e que é difícil. E olha que a Carol Solberg é uma atleta com uma formação grande, ela tem um conhecimento, ela sabe o que diz, e houve um desabafo, e houve um cancelamento dela enquanto atleta. Né? As pessoas foram nas redes sociais dela a todo momento e assim, tentaram, por tudo, cancelar. Essa que é a grande questão, cancelá-la. Então, assim, Me conta do cancelamento. Me conta do cancelamento. Porque eu trouxe isso aí, eu lembrei que o Aranha, inclusive, falou que quem se posiciona no Brasil é cancelado. O que você acha da história do cancelamento? Como é que é isso? Não, essa é uma coisa de internet que, para mim, é a maior idiotice, enfim, da nossa era digital, em que você não conhece uma pessoa, em que você vai contra uma atitude dela e de que a todo momento você quer fazer com que aquela pessoa suma por um erro que você acha que ela teve. Enfim, por exemplo, a Carol Solberg, ela sofreu uma denúncia agora do STJD. Eu posso não concordar, eu posso criticar e tudo, mas ela vai ter a oportunidade da ampla defesa. Esse é um ponto. Ela está sendo julgada pelo tribunal correto? Está. Então, ali é a questão. Deixe que a justiça desportiva tome a sua decisão. Aí agora me fala. Nós temos o STJD ali, eu não conheço a formação e tudo, mas até que ponto ela vai ser julgada pelas atitudes que ela tomou, ela foi contra o regulamento, porque a denúncia foi contra, porque ela agiu contra o regulamento 191 e 231, tô bem vagamente, né? Então, assim, e até o Vicente Piton, espero ter falado certo, ele está perguntando se um regulamento esportivo que proíbe o atleta de se manifestar politicamente, ele não seria inconstitucional por violar um direito fundamental inscrito no artigo 5º da Constituição. Eu até escrevi sobre isso e comentei algumas coisas, eu vou dar a minha opinião, espero que você dê a sua também, que para mim é muito importante, muito cara. Quando um atleta, ele, por exemplo, você trata de muitos contratos, eu também. Às vezes, vamos supor que eu, Bellini, sou atleta e assinei um contrato com a Nike. Nesse contrato, uma vontade entre partes foi colocado que eu não posso me manifestar. E isso eu te falo bem porque, assim, nos contratos de artista que passam comigo, sempre tem. Uma gravadora não quer que um artista se manifeste e tudo. Então, isso é censura? Bom, a partir do momento que ali está sendo pago por enfim, um patrocínio, alguma coisa, eu entendo até que pode ser exigido que esse atleta não entre em alguns pontos. Eu concordo com isso? Não. Pela minha posição, acho que está bem claro que não. Né? Mas, quando há vontade entre as partes, pode ser que isso aconteça. Quando ele vem de um regulamento, ele é discutível, porque a gente sabe que, né, assim, bem basicamente, do sistema associativo, ao você fazer a sua filiação, a você se vincular, você aceita aquilo ali. Mas até que ponto realmente isso não é inconstitucional? Acho que tem que entender esse sistema entre o que pode e o que não pode. Então, eu te devolvo essa pergunta. Essa pergunta vai para você, Leonardo Bassa. Vicente é aluno nosso no Cedinho, um grande abraço para ele, que bom que ele está aqui participando com a gente. Um dos pontos interessantes da gente se perguntar nisso aí é o seguinte, né? Porque o nosso artigo 5º, ele obviamente está ali para elencar direitos e garantias fundamentais e, portanto, cláusula pétrea, né? Inclusive, né? O artigo 60, ele institui os direitos e garantias fundamentais como cláusula pétrea. Então, obviamente, a pergunta que seria o seguinte, para você transigir sobre um direito, esse direito tem que ser disponível, certo? Então, você, por exemplo, você não pode transigir sobre o seu direito de imagem, você pode transigir sobre a exploração econômica do seu direito de imagem, né? Um direito e garantia fundamental que está no artigo 5º, ele é disponível? Para mim, não é. Não dá para transigir sobre ele. Né? Então, é uma excelente pergunta, Vicente, para a qual, obviamente, ninguém vai ter uma resposta pronta, mas a minha linha é parecida com a do Bellini. Eu tenho até um ponto de vista X sobre a questão do direito de expressão.
As pessoas agora elas estão com muita mania também de achar que ele é um direito absoluto e que não pode ser sopesado por outro direito. Vamos lembrar que nenhum direito na ordem jurídica interna é absoluto, nem o direito à vida. Tanto que você tem o Instituto da Legítima Defesa. Então, tanto que a Constituição diz que é vedada, livre a expressão, vedado o anonimato. Por quê? Porque a pessoa que fala não pode estar anônima, porque depois ela pode ter que responder por aquilo. Então, o direito à livre expressão, ele não significa que você pode falar o que você quiser, quando você quiser, e não responder por isso. Né? Você tem ilícitos civis, você tem ilícito penal. Então, se você fala mal de negro, você cometeu um crime ou de injúria racial ou de racismo. Então, o seu direito à livre expressão, ele não pode desculpar condutas que sejam antijurígenas. Né? Mas, de toda forma, no caso da expressão política, me parece sim que o direito à liberdade de expressão ele não é disponível. Portanto, ele não poderia ser objeto de transação. Você não poderia transacionar sobre ele. Então, assim, as questões sociais, e aí também sobre o ponto de vista do Gustavo, sobre a pessoa que está ali não quer ver isso, existe uma corrente de pessoas que acha que o esporte é essa torre de marfim cristalizada que deve existir somente enquanto esporte. Veja bem, existir no mundo é um ato político. E você pode decidir se você vai existir como sujeito ou objeto. Né? Tem uma frase muito forte de um doutrinador alemão que diz o seguinte: tudo na vida é política, inclusive a sua crueldade travestida de indiferença. Então, não dá para pensar no esporte como essa coisa cristalina que está numa torre de marfim e que não vai absorver o fenômeno social como parte de si. O esporte é uma das manifestações mais ponderosas, mais vultosas, mais caudalosas de qualquer sociedade, de qualquer comunidade. Razão pela qual ele vai ter tudo dentro dele. Ele vai ter coisas boas, ele vai ter negócio, ele vai ter dinheiro, ele vai ter roubo, ele vai ter racismo, ele vai ter homofobia, ele vai ter solidariedade, ele vai ter beleza, ele vai ter construção. Então, né, uma das grandes cruzadas de certas pessoas, inclusive do Gustavo, estou citando o Gustavo como uma referência, não estou citando para criticar, né? São pontos de vista diferentes. Por exemplo, trans, vocês estão usando o esporte para fazer ativismo político. Olha, há ativismo político no esporte. Né? O fato de todos os dirigentes serem brancos é ativismo político. O fato de não ter um presidente gay é ativismo político. O fato de não ter uma mulher é ativismo político. Só que ele é o ativismo político de homens héteros brancos, e aí pode. Né? Aí não tem problema. Né? Quando é a manutenção de uma condição de opressão, não tem problema que seja ativismo político. O problema é quando vira o ativismo político incômodo, que traz à tona a presença e o direito do preto, do homossexual, da mulher, da minoria, do trans, né, das pessoas trans. Esse é um dos temas que está sendo mais debatido, felizmente, muito debatido ultimamente. Então, Léo, olha o grande exemplo. Alguns dias atrás, eu publiquei algumas coisas, umas perguntinhas no Instagram sobre o tema e tudo, e tive algumas conversas com algumas pessoas. E aí, uma pessoa virou para mim e falou assim: mas a Carol Solberg, quando ela fez isso, ela não pensou no patrocínio do Banco do Brasil, que ela perdeu, que isso, aquilo e tudo. Foi, primeiro ponto, é que você tem que entender entre o que pode e o que não pode, se esse patrocínio existia, não existia, era ligado a ela ou não era. Ponto. Essa é uma questão. Eu não vi ela, inclusive, se manifestar quanto aos atletas trans que estão invadindo o vôlei, que estão acabando com o esporte. Falei, o primeiro ponto você tem que entender, ela é a favor ou contra? Só porque ela é mulher, você tem que entender que ela é contra? E se ela não for? Aí a pessoa já não assim, não, em momento algum eu estava debatendo com a intenção de vencer esse debate, enfim, não é esse o ponto. Mas de que dentro do que eu estava disposto e que eu estava colocando, ficou em cima da publicação dela, a gente já se parte do pressuposto de que o trans ele não pode vir dentro do esporte. Que o trans está destruindo as mulheres, isso, aquilo, e aí sempre traz aquela luta, porque já estão invadindo as lutas femininas, isso, aquilo, enfim. Não, o ponto não é esse. É o que eu disse para ele. Será que ela é contra, inclusive? Porque você não ouviu nem eu sobre esse tema. Então, assim, e ela tem o direito de se manifestar, inclusive, favorável ou contra. O que a gente tem que defender é que o atleta, ele tem que poder falar, ele tem que ter esse direito à fala, porque esse momento é dele. E essa colocação, e esse ponto de que
não se, que o esporte é algo casto, em que eu ligo a Intocável, televisão, né? Que é não pode ser intocável. contaminado. Eu ligo a televisão e eu não posso falar sobre política ou alguém defender isso ou aquilo. Mas se um goleiro bate o tiro de meta, eu posso chamar ele de bicha, em que se há um caso de racismo contra o Tinga ou contra algum outro atleta, isso passa como se praticamente fosse normal. Eu não vejo as grandes punições, eu não estou vendo, inclusive, um tribunal afinco buscando punir esse tipo de atitude. Acho que nós estamos, ou está faltando um parafuso meu, ou nós estamos indo ao contrário, né? Entre que a pessoa que se posiciona, que dá a cara a tapa, ela está sendo punida, né? E a pessoa que está ali cometendo esses atos, sendo racista, sendo preconceituoso, sendo homofóbico, está tudo bem. E essa pessoa não sofre nenhum tipo de punição. Essa pessoa está tudo bem. É porque nós nascemos assim? É porque a gente veio de um berço assim? É porque nós crescemos assim? Né? Eu escuto muito hoje que assim, hoje tudo é bullying. Né? Na minha época não tinha, na nossa época não tinha. Eu tô com 31 e é até engraçado porque eu me chamo Bellini, na época que a Belina era um carro que se vendia muito. E, cara, eu tinha orelha de abano. Então, assim, eu sofri muito bullying. E aí, quando você para e pensa, e fala, beleza, isso não me afetou, eu não sou a pessoa que sou hoje pelo que eu sofri lá atrás. Mas, cara, não era legal. Eu fiz cirurgia com 8 anos de idade. Eu passei por uma cirurgia aos 8 anos de idade. Porque simplesmente minha mãe não aguentava mais ver as crianças me caçoarem. Então, assim, isso porque eu era branco, sabe, normal. Eu não tinha nada. Eu tinha uma orelha de abano. Então eu era chamado de Dumbo e eu tinha um nome estranho. Ponto. E eu sofri certas coisas entre que, assim, eu não trouxe para cá, porque não é algo que, assim, talvez me afetava, porque eu era uma criança de 6 7 anos, né? Mas hoje, com a polarização, a gente tem que sim poder, esse atleta tem que poder sim se manifestar. E a gente tem que, na verdade, ao invés de puni-lo, né, abrir o debate de que outras pessoas, inclusive, por exemplo, a Carol Soberg falou para Bolsonaro. Por que outros atletas, inclusive, não podem ir lá e defender e que eles conversem entre eles? Que a conversa sobre política seja algo do cotidiano, da concentração, de um dia de jogo. E que a partir daí a gente pode ter um ponto de partida para mudança. Né? Um voto melhor, um voto mais consciente, um voto pautado em coisas causas sociais. O esporte muda o mundo. Por que o esporte ele pode tirar um cara que é pobre, financeiramente falando, um cara que não tinha nada, em que ele tem condições de ajudar a família, de mudar a vida dele por completo, sabe? E ele não pode ser uma causa social. Por que não? Essa é a pergunta que eu faço, que eu deixo, que eu queria trazer com o texto. Entre que é um branco falando sobre racismo, é um não gay falando sobre homofobia, é algo que não tem, beleza, não é porque eu não sou que eu não posso defender essa causa. E se eu, que não sou nada disso, entendo que atletas como o Neymar devem sim se manifestar, devem tomar bandeiras, sim, que outros atletas têm o poder de fala. Ele tem um grande exemplo de um moleque que só tem 19 anos, que chama-se Vinícius Júnior, que está dando um show na luta contra o racismo. Toda hora que você entra no Instagram dele, tem alguma coisa. Toda hora que você vai num jogo dele, tem uma luta, tem uma manifestação. Esse moleque só tem 19 anos. 19 anos. Eu nem sei o que eu fazia com 19 anos, a programação que eu tinha. E ele está buscando lutas. Ele está ali colocando a cara a tapa. Tudo bem que é um atleta do Real Madrid. Ele tem uma equipe por trás, ele tem gente que o assessora, eu sei que tem. Mas dar essa cara a tapa não é para qualquer um. Essa é a grande questão, Léo. Eu vejo que falta para alguns atletas que são de renome, que teriam respaldo, né? Faltam algumas posições, não sei se por envolvimento político ou porque não querem assumir certos pontos ou certas relações. Esse motivo eu realmente não consigo trazer, mas me falta. Eu vejo que falta, porque esses atletas depois que ele chegou, e eu falo, cara, eu preciso dar esse exemplo. O Lucas, ele é advogado de direito desportivo, ele é um ex-atleta profissional, e eu comentei com ele esses dias, ele está fazendo, no mestrado dele, ele está escrevendo sobre o racismo,
eu mandei algumas coisas para ele, ele me mandou algumas coisas e tudo, ele falou assim, Benini, eu cansei de estudar em concentração, cansei. Ele fez direito, tanto que ele formou um pouco tempo depois que ele parou de jogar, hoje ele é um advogado que é de Minas, ele advoga para muito atleta profissional. Ele falou, eu era líder de grupo, o pessoal tirava dúvida, era comigo, era eu que mediava algumas conversas, era eu que tratava em algumas reuniões. Então, assim, o atleta, quando ele dá um passo a mais, que ele está ali dentro do futebol, que ele está ali dentro do vôlei, que ele está ali dentro do basquete, ele tem condições que atrás ele não tinha, né? E com esses estudos, com esse entendimento, ele pode vir a ter e lutar por algumas causas, seja o racismo, seja a pobreza, seja qualquer uma que seja. O Neymar, por exemplo, tem um instituto, o Instituto Neymar, que faz um grande trabalho em Santos, faz um grande trabalho no Brasil. Então, assim, é um trabalho incrível, é incrível, mas se ele pega e fala, é diferente. Todo mundo lembra da fala do Pelé, quando ele disse, vamos zelar pelas crianças. E é um cara que também, assim, é o maior atleta do século, em que não lutou por nenhuma causa. Não se, assim, tem várias coisas sobre o fenômeno Pelé, mas é um cara que não tem um histórico de luta contra o racismo, não tem um histórico de luta por nenhuma causa social assim, extraordinária. Ele foi um maior atleta do mundo, o maior atleta de futebol do mundo, é o nosso maior ídolo e tudo, mas que não me recordo de nada dele que remeta a alguma luta social. Tirando essa única frase que ele disse à época quando ele fez os 1000 gols. 1000 gols, é. E ficou marcado. Então, assim, está marcado. Esse poder de fala está com eles. Esse microfone está com eles. Ninguém vai tirar esse microfone. É o poder do microfone. E se ele não tem literalmente o microfone, igual foi dado a Carol Solberg, ela falou, existe rede social para que ele se manifeste. Não tem microfone melhor para isso. Então, assim, se manifestem. Vão à luta. E se mais atletas se manifestarem, nós vamos diminuir esse tal desse cancelamento. Acho que o Aranha não vai sofrer, o Kaepernick não vai sofrer. Então, a oportunidade é agora. E, assim, se você não acredita em nenhuma causa também, não poste um quadrinho negro com Black Lives Matter. Não faça isso, porque o atleta que chamou o Neymar de macaco postou semanas antes uma tela negra no seu Instagram e a hashtag Black Lives Matter. Importa? Ele teve uma atitude completamente racista. Então, assim, não vá na onda também porque você não acredita e vai ser um papagaio de pirata, né? Vamos realmente lutar por algo que precise de gente que acredite. Né? Também lutar por lutar, Léo, eu acho que não vale a pena. Acho que não precisa de gente assim. É isso. Bom, nosso tempo passou voando. Eu quero te agradecer enormemente pelo tanto que eu aprendi com você hoje, pelo seu esforço sobre o tema. Ficou um artigo excelente, tanto que nós recebemos um elogio lindo aqui. Volto a dizer, eu não sei o nome da pessoa, mas está como MJA05, que disse que é preto e que se sentiu representado por 2 brancos falando sobre o assunto. A gente fica muito feliz. A gente quis o tempo todo tratar isso com muito tato, com muita delicadeza. Agradecer também pelos comentários do Ângelo, do Gustavo, do Vicente, de um monte de gente que participou de uma maneira muito bacana. Hoje, infelizmente, como era assunto demais, a gente não conseguiu trazer tudo para dentro. Mas foi incrível a conversa. Obviamente, agradecer de novo, Beline, por estar aqui com a gente, por esse papo em que a gente aprendeu tanto, né? E é sempre um prazer interagir com você, né? Um amigo querido e um profissional que eu admiro e respeito profundamente. Agradeço você, Léo. Agradeço a EBDD, em nome do nosso presidente, né, o Leonardo Andreotti, que está aí de filho novo. Então, se tiver por aí, Léo, um abraço. Muita saúde para você, tua esposa, teu filho. E que vocês tenham muita saúde nesse momento, que acho que é o que importa. E grandes pessoas que estiveram aqui conosco, né? Acho que essa mensagem me deixa muito, assim, lisonjeado, porque a gente sempre deixou muito bem claro, né, Léo, que a gente não queria tomar o poder de fala de ninguém. E já que eu não quero tomar esse poder de fala de ninguém, recentemente, a coisa de 15 dias atrás, teve um bate-papo na UOL, com a participação do Juca Kfouri, o único branco, com a Benedita Silva, que é deputada do Rio, Benedita, com o Diogo Silva, também com o Marcelo, lá do Observatório, e mais um colunista da UOL. Vale a pena, tá?
é da UOL, eu não me lembro o nome, posso até passar depois e tudo, mas é um bate-papo de 1 hora e meia que assim, é esclarecedor. Ver pessoas negras que sofreram muito racismo. A Benedita, ela sempre, até hoje, ela é confundida com a empregada no prédio que ela mora, ela é